Olá a todos, daqui é a Sofia, do site Criar Comer Crescer, e como podem ver já estou na minha nova cozinha. Esta é a minha cozinha. Mal possa, partilho o tour desta casa vazia e das modificações que a gente fez no outro canal, mas deixo aqui em cima para quem estiver interessado em subscrever o link para o canal. Mas hoje não vamos falar disso, hoje vamos falar de 3 receitas deliciosas e perfeitas para esta altura do ano, que é o Natal e a passagem de ano. Nesta altura do ano existem muitas festas juntas, principalmente do meu lado. Aqui em casa é festa sobre festa sobre festa. O meu filho mais velho faz 18 anos este ano e faz dia 23 de dezembro, o Natal é dia 25, depois vem a passagem de ano e depois faz anos o meu filho mais novo, o Afonso, dia 4, por isso é muita festa junta. Suspeito que, apesar de não terem se calhar aniversários, também são muitas festas, porque é consoado, é o Natal, etc. E precisam de ideias até talvez para servir nesses dias. Então, neste vídeo trago-vos 3 receitas espetaculares, um bolo rei de caneca para 2 pessoas, ou para uma, se forem mais golosos e tiverem barriga para uma dose inteira. A outra receita é algo que se calhar nunca viram, ou então se calhar já viram, que é um pudim de pão. Mas este meu pudim de pão, eu não trituro o pão, eu faço à imagem dos ingleses. Na Inglaterra fazem muito este pudim de pão com o pão cortado aos pedaços. Este pudim de pão é perfeito para aproveitamento de pão, claro, mas também para servir como sobremesa ou pequeno almoço, o que vocês desejarem. Eu sinceramente prefiro como sobremesa, porque como é que eu vos hei de explicar, tem uma textura de pudim, porque o creme parece mesmo leite creme, aquele creme pasteleiro, parece mesmo pudim, e o pão dá-lhe um contraste diferente. Algumas partes é mais mole, outras partes é mais crocante, ter ido ao forno, e o incluir as passas levam-no a outro nível. A terceira receita é a mais fácil e simples de todas, e eu vou ser um bocadinho preguiçosa. Eu acho que nesta altura do ano também temos a tendência de apressar um bocado as coisas e não fazer tudo. Pelo menos eu tenho essa sensação, não chego a todo lado, por isso tenho que fazer aqui uma ginástica. E então, para desenvolver isto o mais rapidamente possível, eu decidi comprar as coisas e não fazer. No entanto, eu vou dar opções, claro, se quiserem fazer em casa, quando tiverem um bocadinho de mais tempo, e de certeza absoluta que vai ficar igualmente delicioso e igualmente espetacular. Esta receita é perfeita para um aperitivo e só vão precisar de 2 ingredientes. Neste caso, porque eu estou a fazer as coisas com material de compra, mas de qualquer das maneiras é super, hiper fácil. E com estas 2 coisas vamos fazer, é só uma receita, mas 2 variantes. Uma em árvore de Natal e a outra em palitinhos de pesto. Vamos lá? Vamos começar pela nossa rabanada na travessa, e para isso só vão precisar de 7 ingredientes. De passas previamente demolhadas, eu demolho-as uns 10 minutinhos antes em água a ferver e depois corro. Bebida vegetal, amido de milho ou araruta, curcuma para dar cor, extrato de baunilha e sal, açúcar mascavado e pão. O pão deverá ser já com 2 dias ou assim duro, porque fica muito melhor. E para isso vamos juntar o amido de milho, o açúcar mascavado, o extrato de baunilha, e vamos diluir tudo isso com um bocadinho de bebida vegetal até ter este aspecto. Depois acrescentamos a restante bebida vegetal para que fique sempre homogéneo e não fique com grumos. Depois desta mistura feita, é só acrescentar as nossas passas demolhadas, convém escorrê-las primeiro para não ficar com umidade a mais, e o nosso pão. Depois é só envolver tudo muito bem para que o pão fique todo muito bem coberto pela nossa mistura.
E depois é só transferir para uma travessa. Eu utilizei aqui uma redonda de 24 cm, mas vocês utilizem aquele que tiverem em casa que funcione exatamente igual. Depois é só pressionar o pão para baixo para ficar todo coberto e levar ao forno a 180 pré-aquecido a 180 graus, cima e baixo com ventilação ligada, por 30 a 35 minutos. E depois podem servir quente ou deixar arrefecer como vocês desejarem. Eu não unto a minha forma, mas vocês podem untar. Custa um bocadinho mais a sair quando não é untada, mas não tem problema nenhum. De seguida vamos fazer um bolo de rainha na caneca, ideal para quem não tem muitos seguidores de bolo rei ou bolo rainha, mas que gosta de comer, por isso esta é a dose ideal para uma ou duas pessoas. Para o fazer só vão precisar de 11 ingredientes: raspa de laranja e de limão, bebida vegetal, óleo vegetal, sal, canela, extrato de baunilha, fermento em pó, açúcar mascavado, frutas secas picadas, frutos secos picados e farinha. Para isso vamos começar por misturar todos os ingredientes dentro de uma taça. Eu prefiro juntar tudo numa taça maior e depois dividir por duas taças mais pequenas. As minhas taças pequeninas dão para 125 ml mais ou menos, por isso se tiverem taças maiores eles vão ficar mais pequenos e não vão ficar tão crescidos, entre aspas, como se utilizarem uma taça de 125 ml. Eu ponho a medida das raspas na receita no meu site, mas assim não, eu faço um bocadinho a olho, raspo 5 ou 6 vezes e chega perfeitamente. Depois é só misturar tudo muito bem até obterem uma massa mais ou menos homogénea. Nunca vai ficar super homogénea por causa dos pedaços de frutos secos, mas fica assim. Depois é só dividir essa massa por as duas tacinhas. Eu não unto as tacinhas, acho que não é necessário, sinceramente, mas vocês juntem se quiserem, é opcional. E também não coloco nada por cima, mas se quiserem que fique com um ar um bocadinho mais festivo, ou podem colocar depois, ou não colocar nada. Depois é só levar ao micro-ondas a uma temperatura de 560 watts e durante 1 minuto e meio. O tempo pode demorar de micro-ondas para micro-ondas, no meu é assim, mas vocês testem mais ou menos. E se colocarem um palito ele deverá sair limpinho. Como podem ver, aí este é o aspecto final. Ele não abate e fica mesmo. Fica um bocadinho mais fofo que o bolo rei tradicional, mas eu acho que é a textura perfeita para este bolo de caneca. É mesmo muito bom. E agora, por fim, vamos fazer os nossos folhados com pesto. Eu fui preguiçosa, como podem ver, e estou a utilizar massa folhada de compra e pesto de compra. Encontrei estes pestos de rosso, o vermelho e o normal, no Lidl. São veganos e têm bons ingredientes, não têm ES nem nada assim difícil de ler e que não saibam exatamente o que é. Por isso, são espetaculares. Olha, gostei mesmo muito. Há no Lidl, por isso aconselho. E vamos começar por... eu vou fazer isto de duas formas. Uma delas vou fazer uma árvore de Natal, a outra vou fazer então os torcidos. Mas vocês podem utilizar e fazer a versão que vocês desejarem. Até podem fazer uma estrela de Natal se for o caso. O que eu faço é abrir primeiro a massa, depois meço para cortar a meio e depois tento fazer um triângulo de formato de uma árvore para ficar com o formato de uma árvore na opção final, como é óbvio. E depois é só untar ou rechear com o pesto. Eu, neste caso, estou a utilizar o pesto tradicional verde. Depois é só colocar a outra parte, sobrepor a outra parte por cima e fazer cortes de mais ou menos 1 cm a 1,5 cm de ambos os lados, deixando 1 cm a 1,5 cm no meio para que não corte completamente.
Depois é só torcer cada uma das partes, de forma a criar estes enroladinhos torcidos, a fingir que são ramos de árvore. Como podem ver, é super hiper simples e nada muito complicado. Isso é um aperitivo perfeito para estas festas, vos garanto, ou para outra festa qualquer, são mesmo muito deliciosos. Depois, eu aqui aconselho mesmo a fazer isto já em cima de uma travessa de forno. Eu não fiz porque não tenho travessas, tive que inventar um bocadinho, mas façam em cima de uma travessa ou de um tabuleiro de forno logo antes de levarem ao forno, porque é muito mais fácil. Depois é só levar ao forno por mais ou menos 20 minutos ou até estar bem douradinha. Como podem ver, eu não untei nada por cima, não coloquei ovo, não coloquei nada, ele fica douradinho exatamente igual. Mas se vocês quiserem podem colocar um bocadinho de bebida vegetal ou até um ovo batido se consumirem ovo. Para os enroladinhos eu decidi cortar a massa ao meio e dividir a massa com ambos os pestos para ficar visualmente interessante e também dar a opção de sabor. Depois foi só rechear uma das partes, colocar a outra parte por cima e cortar tiras de mais ou menos 1 cm a 1,5 cm. E depois foi só enrolar cada uma das partes para que fiquem assim uns torcidinhos bem interessantes. Tal como disse, façam isto em cima de um tabuleiro de forno, é muito mais fácil e muito mais prático. Eu aqui tenho um problema com o forno porque ele tem que ser substituído e eu não tenho tabuleiros, mas é muito mais fácil se colocarem logo em cima de um tabuleiro e fizerem os torcidos em cima de um tabuleiro. Depois de feito, eu servi aqui com um bocadinho de iogurte e sriracha, nem sei como é que se diz. Fica muito bom. É iogurte de coco, misturam um bocadinho, também podem colocar um bocadinho de ketchup. Fica mesmo muito bom. Mas podem acompanhar com outros sabores como maionese, ketchup, esse tipo de coisas. Qualquer molho irá ficar excelente, ou então servir simples, que fica de certeza muito bom e toda a gente vai gostar. Ou pelo menos aqui em casa adoramos. Espero que tenham gostado deste vídeo e destas 3 receitas para esta época festiva. Como é habitual, eu deixo na descrição em baixo o link para o meu site para todas as receitas, com tudo, com os detalhes todos que precisam de saber sobre elas. Deixo aqui em cima também nos cartõezinhos. E agora desejo-vos um Feliz Natal e umas boas festas. Eu só volto para o ano, por isso este é o último vídeo deste ano. Desejo umas boas festas, umas boas entradas. Obrigado por estarem desse lado. Um beijinho e até ao próximo vídeo.